forte. E voltamos com o transporte. É preciso arrumar a casa de Minas Gerais. E a casa do Cruzeiro está arrumada para receber as férias de 2018, Hugão? Tá tudo indo nos conformes, né? Os reforços chegaram, pontuais, e a gente está muito confiante para 2018. Vamos, Cruzeirão, é nóis! Despedida para alguns, boas-vindas para outros. Na representação do Cruzeiro, Alisson, a caminho do Grêmio, apareceu para abraçar os colegas. Dos 6 reforços para a temporada 2018, 4 também já vestiram a camisa de treino celeste. Entre eles, o atacante Fred. É uma boa pensar nele do lado de cá, sem dúvida nenhuma. O Fred tem uma característica muito marcante de um atacante de área e um dos maiores definidores do futebol brasileiro. Um jogador que nas últimas temporadas todas fez em média 30 gols. Apenas David e o volante Bruno Silva não estiveram na reapresentação do Cruzeiro. O atacante ex-Vitória, que se machucou no fim da temporada passada, ainda deve passar alguns dias se recuperando em Salvador antes de aparecer na toca. Já o meio-campo é esperado por aqui nesta quinta-feira, quando o Cruzeiro deve concretizar de vez a compra do jogador. O Cruzeiro vai fazer o pagamento e ele vai se apresentar. É a dificuldade que eu falei para vocês que a gente está tendo. O presidente do Botafogo falou comigo, olha, eu acredito no Cruzeiro, acredito em você, mas você deve 50 milhões da FIFA. Então eu não posso correr risco de não receber. No retorno à toca, nada de treino em campo. Os jogadores fizeram um trabalho interno e ouviram da nova diretoria explicações sobre a situação financeira do clube. O presidente anterior sentou nessa cadeira, deu uma entrevista para vocês, falando que estava tudo em dia no Cruzeiro e que não tinha dívida. No trimestre anterior, de 2017, teve pela primeira vez um saldo positivo de 9.537.000, primeira vez na história do Cruzeiro. E agora no mês de setembro. E não foi questionado. Tem aí 3 meses de salário atrasado. Novembro, dezembro que está vencendo e o 13º. Porque aqui no Cruzeiro a gente não importa de falar que o salário está atrasado ou falar qualquer coisa que seja verdade. Está atrasado, nós temos que assumir. E não é privilégio do Cruzeiro. Hoje vários clubes estão atrasados. Mas se nos bastidores as contas preocupam, dentro de campo nem tanto. Com os reforços pontuais e o retorno à Libertadores, a expectativa é de mais um ano de felicidade e comemoração por aqui. Alegria do Fábio, e daqui a pouquinho a gente vai fazer um raio-x aqui, um tira-teima entre o Cruzeiro e o Palmeiras, porque o Alexandre Massa, ex-diretor de futebol do Cruzeiro, diz que o Cruzeiro é favorito esse ano. Daqui a pouquinho, né, o Gão? Gostou das caras novas ali, das despedidas? Gostei das caras novas, a despedida. Infelizmente, eu só lamento muito a ida do Alisson, mas era necessário, sem dúvida nenhuma. Foi um bom negócio para o Cruzeiro, eu pelo menos entendo assim. E quando tiver o tempo hábil, chefe, eu gostaria de falar também um pouco sobre essa questão das dívidas do Cruzeiro, assim que puder, que a gente tiver o tempo hábil aqui no programa. Terceiro bloco, a gente fala de tudo isso e muito mais. Ricardo Oliveira já desembarcou em Confins e o He-Man está desembarcando também no América. Poxa vida, que trio de artilheiros bacana que tem os times da capital, hein? Aí a gente volta já já. O trio não. Ele que tem a força. Não, em casa, Cruzeirão, tranquilo. Estamos com o Gão, o Ronaldo Luiz e Dadá Maravilha. Entre os vários assuntos do futebol, aquele que deixa o Dadá mais feliz é gol, né? Dá um sorriso, né? E quando fala máquina de fazer gols. E quando fala em Ricardo Oliveira, você associa a gol, Dadá? Eu associo a Dadá, gols e títulos. Ele tá na área, ele tá na área. Foi uma decisão acertada, eu tenho convicção disso, não só profissionalmente falando, pela grandeza do Atlético e a massa da sua torcida, que afinal de contas ficou na cabeça de todos os brasileiros aquele famoso grito de eu acredito, todo mundo acabou indo nessa vibe. Eu acho que é legal, é um desafio bacana na minha carreira, já que às vezes que eu retornei ao Brasil, eu fiquei sempre ali no estado de São Paulo, e poder mudar, toda mudança gera muita esperança. Eu estou bastante animado, claro que ainda há falta dos exames médicos para a gente poder concretizar tudo isso daí, mas confesso para vocês que tanto no sentido profissional como familiar eu tô muito feliz. Transições são normais num clube de futebol, na carreira do jogador. Eu acho que isso é tudo muito natural. Eu espero que tudo dê certo, como eu falei, que a gente consiga assinar contrato, que haja a aprovação dos exames médicos, para depois daí a gente poder falar
mais a respeito do que nós pensamos e programamos para esse ano. Objetivos são grandes, são imensos, desafios são maiores, porém eu acho que com toda a história que eu construí no futebol, certamente eu venho com muito ânimo, com muita coisa para acrescentar a esse clube e também desejando ter o primeiro contato com os meus novos companheiros. Beleza. Olha, eu olhei nos olhos do Ricardo, a fixação que ele teve no câmera. Aliás, se eu fosse jogador, ia fazer o gol câmera. Mas ele falou uma coisa que me deixou muito feliz. A honestidade que ele tem de saber da grandeza do atleta, da obrigação que ele tem com o atleta, da responsabilidade de fazer os gols. Então, Ricardo Oliveira, um dia eu vou te abraçar, vou te cumprimentar e dar para você toda aquela sorte que o Dadá tinha com essa camisa querida do Clube Atlético Mineiro. Mas ele não para no ar, não. Não, mas eu ensino. Ricardo Oliveira, você está revendo aí alguns gols dele pelo Santos. Ele voltou com um salário simbólico, se recordam disso, né, Sim, Ronaldo? sim. Era o quê? R$1? 100 reais? Era bem baixo, né? Bem baixo, apostou nele, né? Apostou, e aquela história, é um cara que se cuida, a gente já mostrou ontem aqui, né? Já tem mostrado desde o início das férias aí, ele fazendo o exercício, se cuidando. Enfim, olha lá, parou no ar, Dadá, parou no ar. Leozinho, menos. Apoiou nas costas. Vai acrescentar muito a esse Atlético que está renovando, Dadá? Eu, como gosto de assinar tudo em cartório, Ricardo Oliveira aqui, eu estou assinando em cartório, confio em você, artilheiro mineiro e da Sul-Americana. Você viu ele falando ali, né, sempre que retornou ao Brasil, futebol paulista e tudo mais, eu vou perguntar ao Ronaldo Luiz, que tem também experiência grande e boa de futebol paulista. Nascido aqui em Minas, né, Ronaldo? Para o futebol, né, América e tudo mais, foi campeão, inclusive mundial pelo São Paulo. O que faz o Ricardo Oliveira trocar esse centro do futebol paulista pelo centro mineiro, que na verdade não deixa nada a dever em termos de organização, de estrutura e de investimento, né? Exatamente. Foi-se o tempo, deixa eu só completar, foi-se o tempo para o Rio, São Paulo, o eixo e tal. Não, Rio de Janeiro nem se compara mais com o futebol mineiro. Né? Rio de Janeiro não se compara mesmo. Nesse critério nós somos mais organizados que o Rio de Janeiro. Sem dúvida, Léo. O que você falou é exatamente o que acontece. Eu acredito. Eu acho que o próprio Ricardo falou isso na sua entrevista, né? Ele sabe da força da massa atleticana, ele já viu o grito de guerra da massa atleticana, do eu acredito. Como você falou bem, eu joguei lá no centro, né, de São Paulo. Realmente, sem dúvida nenhuma, é um futebol muito organizado, a nível de Brasil é extremamente valorizado, mas a grandeza do Atlético, né, e a força do futebol mineiro certamente fez com que o Ricardo Oliveira optasse pelo Atlético, sem dúvida nenhuma. E está vindo para um grande clube, certamente vai dar muito certo aqui, com certeza, Léo. Pois é, você viu aí que é uma análise do nosso conselheiro notável, Ronaldo Luiz, né, do conselho do Troféu Tele Santana, mas ele é americano. É claro que ele está na bancada e vai defender sempre o América. Mas é importante que o telespectador note que os nossos analistas, além de torcedores, eles são também cronistas esportivos. Né? Pode muito bem falar do time alheio sem ser sempre na galhofa. Não há problema. E usando a Verdade Futebol Clube. É verdade. E por falar em Verdade Futebol Clube, ontem eu comentei aqui com o Toledinho, acredito que a opinião do Ronaldo Luiz seja a mesma. O América está formando um time bom. Hein, Ronaldo? Comenta depois a reportagem da Isabel Guimarães na imagem de Vandeci Orozimpo. Hora de tirar a poeira, rever os amigos e conhecer outros. Um ajuste aqui, outro ali, e o elenco do América já tem cara nova. Esse é o Ailon, atacante que veio do Internacional. Rafael Moura, o Rimé, também já estava conhecendo a casa nova. Aderlan e Capixaba são outros reforços para a temporada. Melhor continuar arrumando, porque mais gente vai chegar, além dos moradores antigos desta casa chamada América. A estruturação do América hoje é melhor, é mais sólida, não é melhor, é mais sólida, e nós estamos mantendo uma base de um ano para o outro, que é uma base que não é uma base comum. Nós estamos falando de Messias, Rafael Lima na zaga, nós estamos falando de 2 laterais, de um goleiro, de 2 volantes que foram muito bem, nós estamos falando do Luan, a vinda do Rafael Moura, temos o Bill. Então nós temos um time cascudo. O Coelho estreia no próximo dia 17 contra o Patrocinense, jogo em casa no Independência. Enquanto isso, na casa de treinos do CT Lana Drummond, a ordem é deixar tudo organizado, para não rolar bagunça em campo. Começar bem já, tudo organizadinho, fazer o que tem que ser feito na pré-temporada, né? Se preparar da melhor forma possível para começar bem o campeonato e não passar sufoco.
Dá licença que agora quem fala é o campeão brasileiro 2017, né? E eu sempre falei pro Salum, Léo, Salum, você é o cara do futebol no América. Sem dúvida nenhuma, todas as vezes que ele volta para o América, para dirigir ali o futebol do América, sem dúvida nenhuma o futebol cresce muito. E o que ele falou, estão formando um grupo muito forte. Nós colocamos aí, recebemos aí o Rafael Moura, para mim é um matador, né? Só botar a bola lá dentro para ele poder conseguir fazer os seus gols, mas sem dúvida nenhuma já mostrou ao longo da sua carreira a sua capacidade de finalização. Então trouxemos também aí o Capixaba, que é um jovem, né, que veio do Atlético, é um jovem promissor e com certeza todos os jogadores que passaram pelo América, por exemplo, o próprio Marco Rocha, que teve a oportunidade de estar no América, voltou para o Atlético muito bem. Então o América sempre tem essa experiência de formar jogadores e dar oportunidade. E também o Ailon, que veio do Internacional. Eu acredito muito nessa questão do América de manter a base e trazendo jogadores que possam ajudar muito. O América vem forte para esse ano 2018. E para dar moral, só dar uma beliscada logo de cara no Mineiro, é isso que vocês pensam? Ué, lógico, por que não? Aproveitar para a gente continuar aí, né? Do ano passado, ganhamos ano passado o brasileiro, vamos ganhar de novo esse ano. Não, o brasileiro da Série B. Você me faz falar, você tem que colocar, tem que falar as coisas. Você tem que falar, assim, brasileiro da Série B. Campeonato é campeonato, né? Muito pessoal falar da cereja do bolo, né? Cereja do bolo. E eu sou alucinado, fã desse garoto Capixaba. Ele vai arrebentar no América. Muito bom. Eu confirmo isso. Vai arrebentar no América, nós vamos arrebentar o Campeonato Mineiro esse ano. Vai não. Pois é. Vai não. E o Fred vai arrebentar no Cruzeiro? Vai arrebentar no Mineiro, no Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Tão logo foi anunciada a contratação do Fred, né? As redes sociais viraram aquela confusão de sempre, né? E muitos postaram aquela antiga entrevista do Fred com relação ao Mano Menezes na época de seleção brasileira. Sim. Né? E é claro que na volta das férias, uma das primeiras perguntas feitas ao Mano Menezes foi... E aí? E aí? Vamos celebrar a entrevista do Fred, a resposta do Mano Menezes e depois... os gols do Dom Fredon, hein? Dom Fredon, para a gente analisar aqui a volta do Fred à Toca da Raposa. Eu nem penso em seleção enquanto o Mano estiver lá, cara. Desde o jogo contra o México, que não tinha centroavante para jogar, e ele colocou o Lucas para jogar de centroavante de costa. Eu fiquei no banco e nem entrei. Ali eu vi que realmente o Mano não gosta do meu trabalho, né? Sou atacante, vivo de gols, estou fazendo gols. Então não sei o que mais que ele quer, mas eu respeito. Mas é o que eu falei, enquanto o Mano estiver no comando da seleção, eu não crio expectativa nenhuma para ir para a seleção. Eu acho que ele estava enganado, né? Eu gosto de jogadores da característica dele, acho fundamental, por exemplo, para um tipo de disputa de torneio como vamos jogar da Libertadores, você ter um centroavante de área, um centroavante que define as jogadas. O Cruzeiro tem um time propício para o Fred. Nós criamos muito durante a temporada passada. E em determinados momentos faltou esse jogador para finalizar bem essas jogadas. Vocês sabem que vocês fazem algumas brigas que não existem, né? E essa é mais uma do futebol que não existe. O Fred é um jogador de opinião. Às vezes a opinião não agrada a todo mundo, a minha também não agrada a todo mundo. Mas eu prefiro o jogador de opinião. Aí, Mano Menezes, estão aí os gols de Dom Fredon, Gal. Agora, tudo certo na Toca da Raposa. Tudo certo. Na verdade, como o próprio Mano Menezes falou, nunca teve clima, né, lá. Agora, é bem verdade que o Cruzeiro realmente, ele teve muitas chances de gol, mas não foram finalizadas lá, né. Agora, mano, podia ter colocado o Ábila para jogar mais vezes, né. Podia, de repente, não ter optado pelo Rafael Sobis e muitas vezes também pelo Raniel, que são jogadores que finalizam melhor, né. Mas, enfim, tô contente com a volta do Fred e prefiro a entrevista que o Fred deu aqui para o Alterosa Esporte lá em 2006, aquela seleção brasileira com ele falando que era cruzeirense, do que essa aí com ele já meio bravo, meio nervoso. E era desabafando sobre a seleção brasileira. Outra situação, seleção brasileira e tudo mais. Agora vamos trabalhar junto, porque, inclusive, é claro que no momento em que a diretoria falou, opa, o Fred está saindo do Atlético, né? Perguntou ao Mano Menezes, e o Mano falou, queria o Fred, óbvio. Ele entende que ele precisa de um jogador finalizador, sem dúvida nenhuma. E hoje, Léo, eu percebo o meio-campo do Cruzeiro, articulador, criador. No ano passado a gente tinha muita dificuldade em criar, quando principalmente o sistema defensivo adversário era muito fechado. Agora hoje não, eu percebo que com esse time aí, o time realmente ele pode colocar mais Dom Fredon na cara do gol. E ali, meu amigo, se colocar ele na cara do gol, é caixa mesmo. Só para lembrar que o Fred é cria do América e quando ele veio para o Cruzeiro a primeira vez, ele estava no auge, iniciando a sua carreira.
arrebentou no América, o Cruzeiro contratou. Agora, essa entrevista é muito polêmica. A cara do Mano Menezes não foi convincente, não. Foi sim, gente. Não tem nada. Não tem nada, Ronaldo. Você tá querendo colocar a lenha na fogueira? Você foi jogador. Rapaz, você foi jogador. Você tá querendo criar discórdia onde não tem. Olha os dois. Olha a cara dos dois. Olha os dois são caretas. São quantos anos de malandragem no futebol? Cara, que isso, Chupou laranja com quem, né, Hugão? Chupou laranja com quem, né? Que hipocrisia. Negócio é o seguinte. Já falamos de Ricardo Oliveira no Atlético, agora Dom Fredão no Cruzeiro. Eu quero saber. É muita hipocrisia. Ronaldo, então você aposta mais. Ó, Ricardo Oliveira no Atlético, Fred no Cruzeiro. Esse eu quero ver. Esse eu quero ver. Você aposta mais nesse aqui? Roda aí. Ele se despediu da nação atleticana, né? Com essa postagem nas redes, né, se dizendo, mais uma vez, né? Que é atleticano de raiz e tudo mais, mas que tá feliz indo pra América. Quem é ele? Ué, o He-Man, lógico. He-Man, Rafael Moura, claro. E qualquer jogador que vem pro América fica feliz mesmo, porque é o time do povão, é um time muito legal de se jogar, não tem tanta cobrança como os outros têm, joga com muito mais tranquilidade. E automaticamente ele fala que estava triste pro América, porque o América esse ano, tenho certeza, Léo, não volta para a segunda divisão, sem dúvida nenhuma. O time que está fazendo é um time bom e vai permanecer, porque esse é o desejo de Salum e o desejo de todos nós americanos, com certeza. Posso dar uma cutucada no campeão do mundo, Ronaldo Luiz, aqui? Deixa eu te perguntar, você, jogador que foi campeão do mundo, quem que você prefere como jogador? Rafael Moura ou Fred? Dada Maravilha. Tá vendo? Tá vendo certo? Você tá vendo? Você tá vendo? Olha isso. Isso é fácil, a pergunta eu falando. É o Fred, velho. Agora então vou aproveitar para perguntar a esses grandes jogadores. Na volta das férias sempre tem aquela gordurinha a mais, aquela coisa e tudo. Como é que você se cuidava? Você, Dada Maravilha? Eu vou te contar. Nas férias, eu ficava treinando. Enquanto os caras estavam lá tomando cervejinha, passeando, o Dadá estava malhando. Porque quando começava o campeonato, eu estava bem fisicamente, já metia 2, 3 nos primeiros rodados, já disparava na artilharia e só via de binóculos os perseguidores. Essa pergunta vai chegar até aqui? Olha só, ele é muito bom. A pergunta vai chegar até aqui? Você ficava treinando com os caras com a bebê cerveja. Ele tomando cerveja e eu aqui, ó. Eu na verdade, Léo, eu tinha algo diferente, né? Nas férias eu emagrecia. Ah, é? Eu emagreci. Então, eu emagreci. Então, eu não treinava muito na série, porque eu treinava muito durante o ano. Então, na série, realmente, eu descansava. Não tomava cerveja também, não. Eu ficava quietinho em casa, sossegado. Você emagrecia nas férias? Como é que é isso? Você acredita? Não. Eu vou entrar na inveja do Gão. Esse é massa muscular. Esse é o tipo do cara, igual eu falei ontem. É o cara que come pernil, picanha, chega no Réveillon e tá etc. Aí, carne branca. ele emagrece 200 gramas. Eu vou lá no alface e faço assim, ó. Ganhei 5 quilos. Verdade. Eu posso fazer. É por isso que Isabel Guimarães foi até um restaurante conversar com uma nutricionista para saber, dar as dicas certas para os atletas. Preparação física sem alimentação correta não adianta nada. Por isso que a gente trouxe a nutricionista Maiara aqui, não é isso? Não tem jeito de se preparar fisicamente e comer errado, né? Não tem jeito. Um mata o outro. A alimentação tem que estar em conjunto com a atividade física, com certeza. E a gente fala em dieta ou em alimentação saudável, já vem logo a salada, a folha na cabeça da gente. E é isso mesmo, é muito importante, né? É isso mesmo. A quantidade nutricional que a gente tem nas folhas é vasta. E ela vai dar uma acordada no nosso organismo para mostrar para ele, ó, estamos de volta, vamos voltar à rotina de antes, que agora o ano está começando. Esse pessoal que treina muito também fica com fome, não vai conseguir comer só folha e nem pode, né? Porque precisa de energia. E o que dá energia para esse pessoal? Então, a gente vai contar com os legumes e a gente vai contar também lá na frente com a proteína, que vai ajudar um pouquinho de carboidrato. Mas aqui eu tenho a parte nutricional de vitaminas e sais minerais. São os legumes, né? São os legumes. A gente tem aqui uma quantidade vasta de legumes e o ideal é sempre variar mesmo. Porque como as folhas, os legumes também seguem essa regra de cada um tem um nutriente em maior quantidade, fazendo um mix, a gente consegue ter uma
quantidade ideal do que precisamos. Eu gosto muito da couve, que ela tem muito ferro, então ela vai ajudar na circulação do sangue. E a beterraba também tem um nutriente específico que vai ajudar bastante nessa perfusão sanguínea que a gente chama, de levar os nutrientes para o resto do corpo, e aí eu tenho um bom desempenho na atividade física. Tô vendo aqui um pãozinho de queijo lindo até, mas nem pensar, né? Então, esse vamos deixar para bem de vez em quando, que ele realmente tem muita gordura e vai atrapalhar no desempenho. Arroz integral é um alimento muito indicado, né, Maia? Bastante indicado. Eu consigo no arroz integral nutrientes, eu consigo no arroz integral fibra. Então, é um alimento que vai dar energia, porque ele tem o carboidrato, mas não vai deixar de dar aqueles nutrientes importantes também. Geralmente, na época de festas, a gente come muita gordura. Então, para voltar, o peixe é o mais ideal, porque ele tem uma quantidade de proteína ideal para o organismo e tem pouca gordura. Vamos fazer esse retorno agora, bem consciente e equilibrado nutricionalmente. É isso aí, ótimas dicas para os atletas, né? Para ex-atletas também, que se cuidam, né? Faz parte. Você não vê que eu continuo... E para cantores e cronistas esportivos, né? Muito A tristeza do Gão olhando para aquela mesa ali do Santa Fé, só tinha coisa Mas que ele... uma hora dessa, nós estamos aqui na TV e tudo, todo mundo tá roncando, bota esse negócio aí, brincadeira. Tentador. Você vê o Dadá continua com o corpo lindo e gostoso. Mas você sabe o que a minha nutricionista falou comigo? Ela falou assim, ó, você é aquilo que você come. Eu sou uma delícia, McDonald's, macarrão, parmegiana. Não é nesse sentido que ela falou, não. Com certeza que não. Oi? Do comercial, quer falar comigo? Ah, com o Gão, tá bom, tranquilo. Vamos sacudir a rede da Copa São Paulo? Vamos. Tá vendo? Fluminense 3, Mojimirim 0. Copinha, primeiro jogo aí, ó. Grupo 8 em Marília. Ramon, Evanilson e Caio fizeram os gols. O Fluminense tomou um sufoco no início. Esse início de jogo aí, não mostra, esses gols não mostram muita realidade do que foi o início do jogo, não. O Mojimirim foi pra cima mesmo, o Fluminense só depois começou a deslanchar. Mas é um time bem limitado, viu? Agora Grêmio 3, Bragantino 0. Em Mogi das Cruzes, da Silva, TT e Darlan. O time do Grêmio bom. Forte, né? O time do Grêmio muito bom, principalmente com o meio-campo. O meio-campo dele é muito bom. Opa, Dadá. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo, não. Foi pênalti claríssimo depois daquela jogadaça. Cara, é bom demais. Faz. Não, o meio-campo do Grêmio é muito bom. Esse time do Esse aqui Grêmio ainda bem uma safra ainda. Tem uma safra muito boa. O Flamengo goleou o Ji-Paraná 6-0 em Barueri. Aí eu fico na dúvida se é o Flamengo que é muito bom ou o Ji-Paraná que é muito limitado. Vamos esperar o resto do campeonato. Paraná que é limitado. Isso, pois é, porque o goleiro de 1,99 m do Flamengo não sujou o uniforme. 1,99 m, Dadá. O goleiro, esse aqui é o Muralha. Né? Ó, que jogadaça também, tá vendo, Gão? O time é bom. Vamos ver se faz isso contra um Corinthians, contra um Cruzeiro. Hoje tem Cruzeiro? Hoje tem Cruzeiro. Cruzeiro e Batatais. Tá aí, então a goleada do Flamengo é a rede sacudida na Copa. E hoje tem também Atlético e daqui a pouquinho a gente vai acompanhar os gols da vitória do América e a repercussão também direto de São Paulo. Tá aí, ó, 6-0 então Flamengo, Copa São Paulo. Antes dos gols do América e de a gente continuar aqui nas nossas informações, olha só, tempo de férias, se bem que para a criançada a alegria é o ano todo, né? Então, pessoal, papai e mamãe, se liguem aí no recado, super recado da Amoeba para você. Criançada, vamos brincar! Amoeba, a massinha colorida pra gente brincar. É massa! Amoeba, a original, a verdadeira massinha de brincar. Amoeba! E aí agora a gente vê a vitória do América, Ronaldo Luiz. É o futuro campeão da Copa São Paulo, América. Não, já fomos campeões. Já ganhamos uma vez. Aí o América 2-0 em cima do Remo, Leonardo e Emiliano fizeram os gols. Cartão de visita, Léo. Com certeza, já estamos mostrando aí. Então como foi essa estreia? Vamos ouvir o técnico do América. Fizemos a nossa estreia aqui ontem na Copa São Paulo contra o Remo. Jogo difícil, jogo complexo, mas fizemos uma estreia boa, dinâmica. Vencemos o jogo por 2-0, né? Voltamos para o segundo tempo já debaixo de muita chuva, choveu muito aqui ontem, né, no nosso jogo. O campo do Canindé acabou encharcando um pouquinho. Somos líderes no nosso grupo, o grupo 32 da Copa São Paulo. E agora é preparar para enfrentar amanhã o Teixeira de Freitas. Se Deus quiser conseguir mais um resultado positivo e buscar essa classificação para a segunda fase.
Com certeza, já estamos liderando aí o nosso grupo na Copa São Paulo. Um jogo. Liderança. Vamos embora, velho. Deixa ele sozinho aí. Se tivesse perdido, fala, tá vendo? É o último lugar. Então é líder. Ué, tem que começar ganhando mesmo. Lembrando. Ele não tá falando mentira. É lógico. Um jogo, Léo. Não, é cantor. Essa área aqui é nossa. Não vai abusado ainda. Ué, folgado. Primeiro programa do ano, tem muito tempo que eu não venho aqui. Lembrando que tem o Emiliano, que é um destaque, pode ser, sem dúvida nenhuma, um destaque da Copa São Paulo, viu, Léo? Com certeza. Não vem com medo de olho não, hein? Estamos de olho em Emiliano. Vai ser caro pra sair esse Emiliano. Cruzeiro, nós temos, vai lá e pega, tá? Vai ter que ter muita bala na agulha pra tirar o jogador do América. Por falar em bala na agulha, o Cruzeiro teve bala na agulha, apesar dos pesares, né? É sobre isso que o vice de futebol Itair Machado está falando agora, abrindo o jogo pra galera. Na verdade, a gente teve uma dificuldade muito grande para fazer essas contratações, porque o Cruzeiro está vindo de uma situação financeira difícil e todos os jogadores no mercado, um fala para o outro como que tá as coisas. Então a gente teve sim uma certa dificuldade, por isso a demora, até porque você trazer jogadores que são destaque de outros clubes não é fácil. Então a gente tem que trabalhar e sempre saber que a dificuldade é grande, mas a marca do Cruzeiro é maior. E isso foi provado com essas contratações. A gente conversava hoje com o Mano, nosso grupo não está fechado. Toda oportunidade de bom jogador que ainda surgir no mercado, a gente vai estar atento. Tem alguém com alguma pendência para ser resolvida ou está todo mundo já efetivado como jogador do Cruzeiro? Não, na verdade o que acontece foi o caso do Bruno Silva, que como a gente combinou com o Botafogo de pagar amanhã, que é dia 4, aí ele vai se apresentar amanhã, dia 4. O Cruzeiro vai fazer o pagamento e ele vai se apresentar. É as dificuldades que eu falei para vocês que a gente está tendo. O presidente do Botafogo falou comigo, olha, tá, eu acredito no Cruzeiro, acredito em você, mas você deve 50 milhões da FIFA. Então eu não posso correr risco de não receber. Mas já as outras contratações foram tranquilas. Se não tivesse entrado o Alisson, o Cruzeiro pagaria 3,5 milhões de reais no Edilson. E o Grêmio já tinha concordado em o pagamento ser depois que o jogador apresentasse, até porque isso é de praxe. A Ponte Preta vai receber 1 milhão dia 25 e concordou com a transferência do Bruno Silva. Mas a gente respeita a questão do Botafogo, até porque ele está certo. Trata-se do melhor jogador da equipe do Botafogo que está vindo para o Cruzeiro, que nós temos dinheiro para pagar amanhã. Tem, né, presidente? O Cruzeiro não saiu contratando aí jogadores encostados nas equipes. A gente trouxe só jogadores que estavam em destaque essas últimas 4 contratações. Por partes, bem rapidinho aqui. O Cruzeiro realmente tem uma dívida em que ela não é na FIFA, elas são com os clubes que procuraram a FIFA para que o Cruzeiro pudesse resolver essa pendência. Muitos clubes têm esse tipo de problema, sem dúvida nenhuma, e a FIFA entende que não tem clube aqui na América do Sul que tem capacidade financeira para chegar lá e quitar 50 milhões. Então o Cruzeiro certamente vai procurar os clubes para poder resolver essas pendências. Só te cortando rápido, tem clube árabe devendo, né, com ações na FIFA, por exemplo, o caso do brocador lá do Flamengo, aquele clube. O Al Nassr, inclusive. O Al Nassr está devendo, inclusive, também. Então o que acontece? É realmente uma situação complicada pelo que o Cruzeiro passou, mas não foi só o Cruzeiro. Muitos clubes no Brasil passaram por esse tipo de dificuldade. Mas não dificulta o Cruzeiro, de repente, de fazer negociações, porque um grande clube como o Cruzeiro tem parceiros que podem fazer determinados investimentos para que traga grandes jogadores. Caso do David, por exemplo, que nós vencemos uma disputa contra o Palmeiras, que tinha muito interesse, sem dúvida nenhuma, no jogador. Sobre o que foi falado no primeiro bloco também, sobre as dívidas, sobre a questão também de salários atrasados, é uma questão também de visão administrativa. Eu posso ser presidente do clube e chegar com uma prestação de contas de outubro, por exemplo, eu ainda tenho novembro e dezembro para poder esclarecer para todo mundo, mas aí é quando chegar essa prestação de contas, sem dúvida nenhuma. O que a gente espera no Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, é aquilo que aconteceu e que foi prometido, uma auditoria para que a gente entenda realmente quais são os reais problemas. Agora, problema financeiro, Cruzeiro passa, América passa, Atlético passa, Flamengo passa, Palmeiras passa, todos passam. A seriedade está como você vai resolver esses problemas, tenho certeza que o Cruzeiro vai resolver da melhor forma possível. A palavra usada pelo Itair Machado de transparência, né? Já na primeira entrevista ele demonstrou, né? Dando detalhes de... Exatamente. A gente não está falando aqui de que ninguém pegou nada do Cruzeiro, absolutamente. Não é isso. O que estamos falando é uma questão realmente de gestão. Se foi uma má gestão ou não, o que vai comprovar isso é uma auditoria no Cruzeiro. Com certeza que tem que ser feito. Ô, Léo, em todos os clubes. Né? O Cruzeiro
tomou essa proporção toda aí por essas situações, mas de todos os clubes. Os dirigentes que passam pelos clubes, isso graças a Deus no futebol mineiro a gente está tendo essa evolução, precisam ter respeito ao torcedor, às instituições. Né? Exatamente. Porque naquela história de, né, Dadá? Passou lá, faz assim, né, deixa pra lá, deve a INSS, deve tudo. Absurdo, né? Falar em negociações, só um instantinho, Ronaldo. Primeira mão para você, esse jogador está sendo emprestado nesse momento para o Vitória. É o Brian, está deixando o Cruzeiro, o Gão, está sendo emprestado por 1 ano para o Vitória da Bahia. O Brian veio do América, ele teve poucas oportunidades com o Mano Menezes. No final do Campeonato Brasileiro ele teve mais chances ali e foi até bem, mas eu fui um severo crítico realmente, porque eu acho que o Brian, ele pode ser um bom jogador exatamente pro Vitória, pro Bahia e tal. E me desculpa, Brian, gosto muito realmente da sua pessoa, acho que você é um cara sensacional, mas pro Cruzeiro eu acho que realmente o futebol precisava ser um pouquinho mais qualificado. Não teve tanta oportunidade assim no Cruzeiro, é verdade. É a questão do Brian. Agora só voltar rapidinho aqui, Léo, sem alongar muito. A questão do Itair Machado, por exemplo, ele está sendo muito transparente agora. Que ele seja assim até o final do seu mandato. Porque ele chegou já falando que a diretoria do Cruzeiro, a diretoria é mentirosa, que eles mentiram no questão de salário. Itair, continua assim. Se você continuar assim até o final do mandato, eu vou falar, você brilhou. Pois bem, e lá no Palmeiras, o ex-diretor de futebol do Cruzeiro disse que o Palmeiras não é favorito? Como que o Palmeiras é o favoritaço no ano, se você tem um Grêmio estruturado, campeão da Libertadores, que não perdeu ninguém. Um Flamengo que chegou em 3 finais com mérito absurdo e ainda tem gente que consegue criticar o Flamengo, e eu acho isso um absurdo. 3 finais no ano. Um Corinthians campeão brasileiro, perdeu 2, 3 jogadores e com certeza vão repor. E o Cruzeiro, que é campeão da Copa do Brasil, fez um investimento alto agora, falou-se muito que tinha uma dificuldade financeira, mas fez um investimento alto agora, e para mim, no momento, hoje, no dia das apresentações Brasil afora, é o grande favorito, porque investiu pesado e já tem um clube, um time montado e campeão. Então o Palmeiras não tem o seu time definido desde o ano passado. O Gão. Favorito. Falou aí. Ele tá tirando. Vamos lá. É jogadinha? Ele tá tirando meio que o dele ali da reta, tirando a responsa. Durante o mandato dele no Cruzeiro, muitos reforços, muitos títulos, ok. Mas vamos fazer agora aquela. Vamos. Aquela do Alterosa Esporte? Vamos Quem contratou melhor? Itaí ou Alexandre Machado? Cruzeiro, Alexandre Matos. Vamos, Alexandre Machado, não, Alexandre Matos. Eu tô até... Itaí Machado ou Alexandre Matos? Vamos lá na telinha. Edilson está no Cruzeiro e Marcos Rocha está no Palmeiras. Vamos lá, sou cruzeirense, mas também entendo de futebol. Marcos Rocha realmente teve umas temporadas muito importantes realmente aqui no nosso rival, mas o Edilson ano passado teve resultados melhores também. Então no momento o Edilson é a melhor contratação para o futebol mineiro. Campeão da Libertadores. Contratou melhor o lateral direito. Contratou melhor. Roda. Alexandre Matos no Palmeiras. Roda, gente. Cadê o outro? Aí, beleza. Olha, para lateral esquerdo o Cruzeiro tem Egídio e o Hermes, que veio lá do... Marcelo Hermes, do Benfica. Exato. Do Benfica. E o Diogo Barbosa foi pro Palmeiras. Aí eu lamento muito porque eu não queria perder o Diogo Barbosa, mas entendo que o Cruzeiro trouxe 2 jogadores pelo preço de um, sem dúvida nenhuma, e acho que o Egídio, ele já entende bem da posição e tem muita experiência também no Cruzeiro. Não tá perdendo tanto? Perde pela qualidade do Diogo Barbosa, mas eu acho que pelo Egídio já conhecer a casa, sai na vantagem o Cruzeiro. Vamos lá, quem contratou melhor, Itaí ou Alexandre? Bruno Silva, volantaço, né? E o Lucas Lima, que esse ano que passou não fez uma temporada muito boa no Santos. Isso que eu ia falar. Não fez. Mas bom jogador. É bom jogador. Não são da mesma posição. Não, mas o Bruno Silva... Silva... do meio campo. O Bruno Silva sai muito também. O Bruno Silva, ele teve um momento muito melhor no Botafogo, uma temporada espetacular, jogando Libertadores, jogando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, extremamente regular. O Lucas, ele teve lá os seus altos e baixos no Santos, e quando ele realmente foi pro Palmeiras, ele não foi no bom momento. E tá conversando, né? Tá conversando. E o Cruzeiro, então, contrata melhor. Roda aí. Dedé é um jogador que o Cruzeiro quer recuperar, quer ver de novo, que é um grande jogador. Sim. Emerson Santos é um reforço do Palmeiras. Recuperando o Dedé, é melhor que esse reforço do Palmeiras? Recuperando o Dedé é indiscutível. O Dedé é um dos maiores zagueiros do Brasil e eu espero, sem dúvida nenhuma, que o Cruzeiro consiga recuperar, porque, Dedé, você sabe que eu sou seu fã, a gente já conversou várias vezes, torço muito pela sua volta e, se Deus quiser, 2018 é o seu ano para brilhar no Cruzeiro. No gol, Palmeiras do Alexandre Matos contratou o Everton do Atlético Paranaense. E o Cruzeiro tem Fábio. Dispensa comentários, né? Não precisa nem comentar. Isso aí dispensa comentários. Isso aí é até brincadeira colocar o Everton em comparação com o Fábio. Esse aqui é reforço do Palmeiras, estava sem goleiro, e esse aqui fica que já é goleiraço. Então acabou. Os maiores jogadores da história do Cruzeiro contra um jogador que ainda é uma promessa lá. Vamos lá então. Aqui é Fred e David. Fred do Atlético, 30 gols na temporada. David, jogador que despontou no Vitória. Estão vendo. E o Palmeiras para o ataque
Para o ataque, perdeu para o Atlético, o Eric e o Guedes. O Eric é bom jogador. O Roger Guedes também é um bom jogador que vem para reforçar o rival. Então o Palmeiras perdeu aqui e o Cruzeiro ganhou aqui. Agora, Fred é um dos maiores artilheiros do Brasil, se não o maior centroavante em atividade no nosso país. E o David, a grande revelação do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras, inclusive, estava no páreo para levar, não levou e o Cruzeiro trouxe para casa. 10-0 para Itaí? Total, né? Mano e Roger Machado. Vai comentar? Vou comentar. Mano Menezes já foi técnico de seleção brasileira, campeão da Copa do Brasil, certo? Roger Machado, infelizmente, né? Então tá, então no tira-tema aqui, Itaí Machado saiu ganhando do Alexandre Matos? Saiu ganhando do Alexandre Matos, sem dúvida nenhuma. Agora o Alexandre Matos tem uma história também no Cruzeiro, né? Mas no Cruzeiro, então até nisso nós estamos ganhando também, viu, Alexandre? Um abraço pra você, tudo de bom. E amanhã você não pode perder, o Atlético projetando a Sul-Americana. Então você vai ver aqui o que aconteceu com o Atlético nessa temporada, né? É pra virar a câmera, vamos lá, né? Conforme combinado. Vamos ver aqui, ó. Cadê? É galo. O Atlético nos tempos de Sul-Americana vai enfrentar o São Lourenço e a gente vai mostrar amanhã todo o planejamento atleticano para a Sul-Americana. Estou tranquilo, Leozinho. É galão. Agora então é hora de Alterosa Alerta com Stanley Guzmán.